Será que sabemos onde é que está o pano que cobriu Jesus após a sua morte e durante a sua ressurreição? Vamos descobrir. Olá malta e sejam bem-vindos a mais um episódio da rúbrica Zuga Religião. Estamos na Quaresma, um tempo de preparação para a festa central da vida cristã, a Páscoa. E portanto, hoje decidi trazer-vos um vídeo sobre uma das relíquias mais importantes da Igreja Católica, o Sudário de Turim. Mas afinal, o que é este sudário? Bem, basicamente esta relíquia é um pano que cobre cerca de 4 metros por 1 que terá sido usado para envolver o corpo de Jesus após a sua crucificação e morte. Neste momento, ele encontra-se na Catedral de São João Batista, em Turim, daí o seu nome. Mas vocês podem estar a perguntar-se, por que esta relíquia é tão importante? E que provas é que temos da sua autenticidade? Aqui eu vou trazer-vos 5 evidências que considero as mais importantes sobre este objeto e no final vou-vos dar a minha opinião pessoal sobre este assunto. Vamos a isto. Primeira evidência. A imagem do homem crucificado. A primeira questão que leva a que esta relíquia seja tão importante é a imagem que conseguimos ver gravada no pano. Aqui podemos ver a imagem de um homem com claras indicações de que foi morto por crucificação, sendo que a imagem é ainda mais clara quando a vemos em negativo. Para além disto, é possível verificar que as feridas se alinham com todos os detalhes que temos nos Evangelhos sobre Jesus. Temos as feridas na cabeça, que alinham com a coroa de espinhos, feridas nos pés e braços em concordância com o método de crucificação dos romanos, uma ferida lateral com todos os detalhes corretos para ser a ferida de uma lança romana, tal como descrito nos Evangelhos, e temos também feridas nas costas que batem certo com a flagelação de Jesus antes da sua crucificação. Mas para além de tudo isto, após vários testes científicos, não foram encontrados pigmentos, corantes ou qualquer tipo de evidência de que esta imagem seja resultado de uma pintura. Pelo que tal, a formação desta imagem veio por meio, muito mais provavelmente, de uma reação química. Aquilo que vários estudos acabaram por concluir é que a imagem foi criada provavelmente através de um género de branqueamento de fibras, mas a um nível microscópico, mostrando no final a imagem do homem. E quando eu digo que é um nível microscópico, é ao nível de 200 a 500 nanômetros. O que para vocês terem uma ideia do quão pequeno é, imaginem que pegam num cabelo humano e o cortam a meio, portanto ao longo do seu comprimento. Depois pegam nessa metade e voltam a fazê-lo. E repetem este processo umas 4 ou 5 vezes. O resultado final deste processo é o quanto a imagem está embutida no pano. Ao contrário das manchas de sangue, que essas sim estão embutidas nas fibras de uma forma completamente natural. E o mais importante detalhe sobre tudo isto é que até hoje ninguém conseguiu explicar como é que esta imagem e este processo pode ter ocorrido. E nunca ninguém conseguiu reproduzi-la usando tecnologia moderna. Ainda ninguém conseguiu replicar o Sudário de Turim. Vejam inclusive este pequeno clipe precisamente sobre este tema. It would take 14,000 Excimer ARF lasers, exceeding all the laser and vacuum radiation capacity that we have in the world's laboratories today. It would take more than that to produce this image. How does a dead body produce that kind of light energy for 1/40 billionth of a second from every single three-dimensional point inside and out of it? I gotta tell you, there's no natural cause. There's a three-dimensional configuration to this image. We not only see, right, the outside of the man's body, we see contusions, right, that are subdermal. You're talking 2 things here. Several billion watts of light for 1/40 billionth of a second, and the man is becoming mechanically transparent. He's becoming spiritual. Segunda evidência, detalhes anatómicos. Um outro aspecto muito importante é os detalhes anatómicos nesta imagem. Todos os artistas desde a antiguidade até aos dias de hoje estudam o corpo humano e as suas medições, como a distância entre os olhos, o tamanho da cabeça em relação ao corpo, etc., para obter uma imagem o mais realista possível.
No entanto, não existe uma única imagem no mundo que seja tão anatomicamente correta como a imagem do sudário, muito menos estando a falar de artistas da época medieval. Para além disto, um outro pormenor interessante é que a mancha de sangue junto ao tronco do homem, que segundo os relatos bíblicos foi provocada pouco depois de Jesus morrer, corresponde a sangue pós-morte, em que o sangue mais denso e o plasma se separam um do outro. Era este efeito, que não era do conhecimento medieval e muito menos da antiguidade, que a própria Bíblia relata quando diz que desta ferida saiu sangue e água. Ou seja, o mais provável é eles verem um sangue mais denso e depois o plasma separado um do outro. Terceira evidência, pólen. Vários grupos de estudo recolheram amostras de pólen de várias áreas do tecido e compararam-nas com amostras de plantas modernas e históricas da região de Turim. Descobriu-se que havia uma quantidade significativa de pólen no sudário, incluindo pólen de várias plantas, encontradas na região do Mediterrâneo Oriental, incluindo a região de Jerusalém. Quarta evidência, a datação por carbono. Um estudo realizado em 1988, no qual 3 laboratórios independentes dataram o sudário utilizando a técnica da datação por radiocarbono, indicaram que o sudário de Turim datava do período entre 1260 e 1390 d.C., o que comprovava que o sudário era falso. Estas notícias correram o mundo inteiro, como devem ter imaginado. No entanto, em 2017, a mesma editora que publicou este estudo retraiu-se e indicou que os resultados dessa datação não eram confiáveis, tendo em conta que a amostra que foi usada seria não representativa do tecido completo. Uma das teorias mais prováveis é que esse pedaço era parte de uma reparação medieval do tecido. Mas, como devem imaginar, essa informação não correu o mundo, ao contrário daquela primeira datação que correu manchetes a um nível global. Eu posso dizer, inclusive, que existe um documentário na Netflix chamado Mistérios da Fé, em que é abordado de forma muito superficial a questão do sudário e apenas é referida a datação de 1988, nunca sendo referido que a mesma foi, enfim, encontrada e revelada a ser não correta. Quinta evidência. A imagem está de pé? O Dr. Gilbert R. Lavoie lançou recentemente um livro onde ele aborda uma nova descoberta particularmente interessante e que ainda está em estudo. Ao analisar a posição do cabelo do homem, a forma como as costas estão posicionadas e a direção das manchas de sangue no sudário, este investigador chegou à conclusão que o homem está, na verdade, de pé e não deitado, como seria de esperar. Mas, para além disso, os pés estão cruzados e não achatados, como se estivessem no chão. Okay? Ou seja, isto é um pé no chão, mas os pés do homem do sudário estão assim. O que significa que esta imagem mostra muito provavelmente um homem completamente elevado no ar. Como é que isto é possível? Bem, até agora não é uma pergunta que a ciência nos tenha dado alguma resposta. E por fim, eu quero dar-vos a minha opinião pessoal sobre esta incrível relíquia. Eu já tive o prazer de estar em frente a ela em Turim, ainda que o sudário não estivesse exposto, pois ele está fechado numa caixa que o ajuda a preservar. Foi uma experiência incrível, pois tendo em conta todas as evidências existentes, eu acredito, até prova em contrário, que este seja efetivamente o pano que cobriu Jesus depois da sua morte e que a imagem deixada para trás é resultado da sua ressurreição. E chego a esta conclusão porque parece-me a explicação mais provável considerando as evidências disponíveis. É algo que eu acredito com muito mais assento na razão do que até propriamente em fé. E, por enquanto, esta é a minha opinião sobre este sudário. Mas agora eu quero é saber a vossa opinião. Por isso, já sabem, deixem aqui os vossos comentários sobre este incrível artefacto. Como sempre, deixo-vos na descrição várias das referências que utilizei. E se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like aqui em baixo e subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. Um santo dia e até ao próximo vídeo.